tudo bem? Meu nome é Vanessa Teodoro, sou fisioterapeuta neurofuncional e eu vou estar aqui te ajudando a descomplicar a neurofuncional. Hoje o tema é FES, a estimulação elétrica funcional, a sua prática e, principalmente, o conceito. Não adianta atender sem entender os conceitos simples para poder aplicar com muita segurança para os nossos pacientes. O músculo esquelético, ele é constituído por fibras musculares. Cada fibra tem sua característica e o que define essa característica é a demanda funcional que vai ser exercida sobre ela. Pensando nesse conceito, basicamente simples, nós vamos entender a dinâmica das fibras do tipo 1 e do tipo 2. Sabemos que há uma diversidade de tipo de fibra muscular no nosso corpo. O que vai definir a diferença de um outro é a demanda funcional. Por quê? Um único músculo não tem um predomínio total de um tipo de fibra muscular. Eu vou dar dois exemplos muito claros que vai fazer com que a gente entenda essa dinâmica. Os músculos posturais são músculos que exigem uma contração lenta e sustentada. Então, as fibras do tipo 1 se encaixam perfeitamente neste tipo de demanda funcional. Os movimentos de membro superior exigem contração rápida. Portanto, sabemos que LERS e as DORTs, elas são lesões que acontecem por sobrecarga. Então, pessoas que ficam muito tempo digitando, segurando muito tempo o celular, acabam gerando lesões. Isso ocorre porque esses músculos aqui não foram feitos para ficar funcionando durante muito tempo. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. O que faz com que um músculo apresente predominantemente um ou outro tipo de fibra muscular? Essa resposta vocês já sabem. É a demanda funcional. Vocês nunca mais vão esquecer. Muitas pessoas podem ter a transição do tipo 1 para o tipo 2 e do tipo 2 para o tipo 1. Essa transição é dinâmica e o que vai definir essa mudança vai ser a demanda funcional. Existem alguns fatores que interferem muito na atuação das fibras musculares, no funcionamento dessas fibras. Envelhecimento, exercício, hormônio. Então, essas características podem alterar muito as fibras musculares. Eu tenho outra pergunta. A fadiga muscular ocorre em qualquer tipo de fibra muscular? Sim, ela pode acontecer com qualquer tipo de fibra muscular. O que vai depender são as características metabólicas e físicas de cada tipo de fibra muscular. Existem vários estudos que conseguem definir e quantificar o tempo. Então é bem importante a gente entender em qual nível que esse paciente esteja. Quando eu vou aplicar qualquer exercício, a gente precisa entender como é que está a força muscular desse paciente, dessa pessoa, para poder graduar o quanto de força e quanto de exercício. A gente sabe que a fadiga, por questões metabólicas, acaba atrapalhando em vez de ajudar. Então, é bem importante a gente entender e sempre perguntar para o nosso paciente essa questão do cansaço. A escala Borg é excelente para isso. Então, se você tiver alguma dúvida no seu atendimento, será que meu paciente está cansado ou não? A questão do cansaço é autorreferido, então o paciente vai falar quando está cansado. Mas quando ele não falar no começo, a gente pode utilizar escalas, isso vai ajudar muito para a gente controlar o nível de fadigabilidade e a gente poder pontuar o quanto de exercício, o quanto de força que eu vou aplicar naquela musculatura. Bom, para a gente finalizar essa parte de fibras musculares, eu tenho mais uma pergunta. A porcentagem das fibras musculares que compõem o músculo é a mesma durante toda a vida do indivíduo? Não, não é a mesma. O tecido muscular, ele tem alta capacidade de se modificar frente à demanda funcional. Então, nunca vai ser para o resto da vida ou durante a partidão. Essa modificação, quem vai favorecer isso é o exercício, é a demanda funcional de determinada atividade. Então, não. A resposta é não. A síndrome piramidal ocorre quando atinge ou o córtex cerebral ou a medula. Essa alteração do sistema nervoso central pode ser proveniente de tumor, AVC, então são inúmeras patologias que podem lesionar essas regiões.
Os sinais e sintomas geralmente são os mesmos, né? Temos sinais e sintomas deficitários e os sinais de liberação piramidal. Então, os clássicos que a gente tem hoje do sistema piramidal é espasticidade, sinal de Babinski, hiperreflexia profunda, clonos, cinesias. Já os sintomas e sinais deficitários ocorrem quando perda de força, atrofia, diminuição ou abolição de reflexos cutâneos abdominais. Então, geralmente, esse quadro clínico ele é muito bem estabelecido. A espasticidade é o sinal mais comum na lesão piramidal. Ela tem uma característica muito forte e clássica também. A espasticidade costuma acometer mais frequentemente a musculatura antigravitacional. Nos membros superiores, apresenta rotação interna de ombro, adução de ombro, flexão de cotovelo, pronação de antebraço, flexão de punhos e dedos. Já nos membros inferiores, adução de quadril, extensão de joelhos, flexão plantar e inversão de tornozelo. Já na lesão do neurônio motor inferior, esses sinais eles são bem diferentes da síndrome piramidal. Inclui paralisia, fraqueza e fadiga muscular, hipotonia muscular, hiporreflexia ou arreflexia superficial ou profunda, fasciculações, atrofia e reflexo cutâneo abdominal e cutâneo plantar e inflexão. Foi um conceito rápido e simples, só para a gente relembrar um pouco, já que usamos muito a aplicação de FES no intuito de ativar e diminuir a espasticidade. Então, esse conceito de neurônio motor inferior e seus sinais e sintomas, é muito importante a gente entender como é esse mecanismo para a gente poder aplicar com muita segurança nos nossos pacientes. Um conceito essencial para a gente poder utilizar o FES é o conceito da inibição recíproca. Se você não sabe o que é isso, eu vou fazer um vídeo bem bacana só disso, porque é um tema um pouquinho extenso. Mas basicamente, o que é inibição recíproca, tá? É quando ocorre a estimulação do neurônio motor alfa sobre o músculo agonista. Basicamente, eu vou dar um exemplo do nosso bíceps. Eu quero fazer a extensão do cotovelo. Quando eu faço a extensão do cotovelo, eu ativo o tríceps e o bíceps, ele tem que estar relaxado para eu conseguir fazer essa ação. Lá na medula existe um arco reflexo que só trabalha essa questão. Então, para todos os movimentos que a gente faz no nosso corpo, a gente tem o agonista e o antagonista. E para a gente gerar essa força, esse movimento, um precisa ativar e o outro obrigatoriamente precisa inibir. Só com essa explicação a gente entende por que o paciente não consegue fazer, por exemplo, uma flexão de quadril. Então eu vou pegar um paciente AVC que tem uma dificuldade muito grande de flexionar o quadril. No AVC, há uma lesão do sistema nervoso central, basicamente do neurônio motor superior. Então, nos membros inferiores, a gente tem um predomínio de um padrão extensor. Então, o paciente ele tem muita dificuldade de fazer o quê? A flexão de quadril. Então, se a gente for pensar esse conceito da inibição recíproca, a gente entende por que o paciente tem dificuldade de fazer o movimento voluntário. E basicamente precisa da gente, terapeuta, para conseguir fazer ou terminar o movimento. Para mim, confesso que o conceito de inibição recíproca é a chave para a gente aplicar o FES. Na minha opinião, eu acho que o conceito de inibição recíproca é muito importante para a gente, de fato, compreender o uso do FES. Existe uma lesão do sistema nervoso central. O paciente tem toda essa dificuldade de planejamento e execução do movimento. E a aplicação do FES ajuda muito, porque o FES é um estímulo externo. E a gente daqui, os terapeutas, a gente tem que ajustar direitinho para a gente conseguir fazer o movimento. E pensando nessa questão de arco reflexo, ainda mais essa questão dos interneurônios inibitórios, músculos agonistas, antagonistas, esse conceito todo que a gente está vendo nesse vídeo vai fazendo a gente pensar que realmente é importante a gente
de fato compreender. Não adianta decorar o que é inibição recíproca, a gente precisa entender o que é ela e o que eu posso fazer para ajudar o meu paciente na aquisição de movimento voluntário. Vamos agora para a parte mais importante, parâmetros da FES. Primeiro parâmetro, frequência. A frequência é a velocidade que a corrente muda de direção. É a medida em Hertz, uma unidade de medida internacional. 1 segundo é igual a 1000 milissegundos. Esse conceito assim fica até um pouco difícil de entender. Mas basicamente a frequência é o número de vezes que uma onda senoidal se repete e se completa. Quando se diz que uma onda alternada tem 3 Hz, duração de pulso, é o tempo em que a corrente permanece na pele, ou seja, é a duração de um pulso elétrico. Ela é medida em milissegundos ou microsegundos. Lembrando, uma duração de pulso excessivamente prolongada acaba sendo muito desconfortável para o nosso paciente. Por outro lado, uma duração de pulso curto, ele acaba sendo ineficiente para gerar um potencial de ação. Quando a gente pensa nos parâmetros da FES, eu já falei anteriormente, é um estímulo externo. A gente quer propagar, a gente quer despolarizar a fibra muscular. Então, a gente precisa entender que a frequência e a duração de pulso são essenciais para a gente pensar na despolarização da célula. Tem um estudo muito bacana, Delito e McCohen, em 1988. Eles têm sugerido que uma duração de pulso de 300 microsegundos tem se mostrado preferida nessa relação conforto e eficácia. Esse parâmetro parece que tenha conseguido fazer a despolarização completa da célula. Uma das características mais importantes da duração de pulso para os nossos pacientes neurológicos é essa correlação da hipotrofia. Quando uma fibra muscular está muito tempo em desuso, entende-se que ela precisa de uma largura de pulso maior para gerar a despolarização. Às vezes, o que eu mais escuto no Instagram, Vanessa, tô fazendo FES e nem funciona, não faz cosquinha nenhuma. Aí eu sempre pergunto em seguida, quanto tempo o seu paciente está sem mover essa região e qual fase que esse paciente está? Aguda, subaguda ou crônico? Então é bem importante a gente entender essa questão da inervação, saber quanto tempo que está desnervado, para a gente entender. Se o paciente está com muito tempo de desnervação, a gente tem sim, obrigatoriamente, que aumentar a largura de pulso de 350, 400, às vezes pode chegar até 450, mas essa célula precisa reativar. Eu até brinco com meus pacientes que é como se fosse uma desfibrilação, o coração está parado. Às vezes a gente tem que mudar a carga, aumentar a carga para esse coração reagir. Então a FES ela tem essa ligação um pouquinho parecida com o desfibrilador. É só um conceito, é só uma ideia para vocês entenderem essa dinâmica da aplicação. Outro parâmetro bem importante é o ciclo on e off. Dentro do ciclo on e off, a gente tem a rampa de subida, o tempo on, rampa de descida e o tempo off. Eu gosto muito desse estudo, depois eu deixo para vocês na referência no final. Ele fala muito sobre a importância do tempo de subida. Nesse estudo, ele fala que é bem importante a gente levar a fibra muscular, né, a despolarização dessa fibra, um recrutamento gradual das unidades motoras e, como consequência, uma ativação gradativa das fibras musculares. A gente precisa lembrar lá da fisiologia, onde os canais de sódio se abrem e o de cálcio, lembra de toda aquela história? Então, a rampa de subida ela é primordial para uma contração efetiva. Se essa rampa for muito rápida, a célula a fibra muscular sustenta pouco a contração. E se essa rampa for muito longa, aí essa contração ela cai o tempo. Então, a contração muscular nesse caso vai ser muito rápida. Sobre o tempo on e o tempo off. Na literatura, a gente vai lendo bastante, eu mesmo gosto de ler bastante, eles não preconizam um número correto, assim, um número chave.
O que eles definem é, exemplo, tempo on 3 segundos. Aí você coloca o tempo off ou de 6 ou de 12. O que eu vejo nessa parte do on e off é a fase que o paciente está, aguda, subaguda ou crônica. Isso faz total diferença. Quando o paciente está numa fase aguda, geralmente, lesões do sistema nervoso central levam um quadro completamente deficitário. Então, o paciente está sem mover um lado do corpo por completo. Neste tempo de imobilidade que ele está no hospital, que às vezes dura de 15 a 2 meses, dependendo das intercorrências, quando o paciente está nessa fase de imobilidade, existe uma mudança no metabolismo dessa fibra. Então, a fibra do tipo 1 vai virar do tipo 2. Então, qualquer movimento que ele fizer, ele vai ficar cansado, vai ficar fadigado. Então, a contração sustentada, nesse momento, ela está bem diminuída. Quando o paciente está numa fase subaguda, existe essa transição da fase plégica para o início da espasticidade. Então, já para alguns pacientes, já existem um retorno do movimento, mas ainda há uma presença de fadigabilidade. Então, é um paciente que ele não anda muito, que ele faz alguma coisa e já senta. Então, essa fase é bem marcada por isso. Ele já consegue fazer suas coisas, mas por pouco tempo. Banho começa em pé, termina sentado. Quando vai se trocar, em pé, termina sentado. Então, a gente vê essa característica. Já os pacientes crônicos, que já têm essa questão do retorno do movimento, já existe uma série de compensações, são pacientes que aguentam um pouquinho mais, diferente dos outros módulos. Então, o tempo on e o tempo off, o que vai definir é esse parâmetro. Sabendo que na fase aguda o paciente está imóvel e ele está aguentando pouco exercício, a gente vai pensar num tempo de aplicação menor. Então, eu usaria mais ou menos aí 5 segundos, descansa 15. Já numa fase subaguda, eu utilizaria mais ou menos 5 segundos de contração e 10 de descanso. Já na fase crônica, eu mantenho 5 segundos de contração ou 6 segundos de contração e 12 de relaxamento, mas eu aumento o tempo de aplicação. Então, o tempo de aplicação numa fase crônica, a gente pode fazer de 15, 20 a 30 minutos com tranquilidade. Para resumir um pouquinho do que a gente falou, frequência e duração de pulso, a gente pensa na despolarização da célula, tá? E quando a gente pensa no ciclo on e no ciclo off, a gente tem que pensar nessa questão de como que o meu paciente está, em qual fase de reabilitação ele se encontra para a gente poder dosar com segurança, porque o que a gente não quer é fadiga muscular. E para a gente finalizar os parâmetros da FACE, a gente vai falar um pouquinho sobre intensidade. A estimulação elétrica normalmente provocará respostas sensitivas, primeiro do que motoras. Se o paciente tiver uma preservação também, o paciente tem que estar com a parte da sensibilidade superficial e profunda, ok. Se a amplitude ou duração do estímulo for suficiente aumentada, a resposta motora serão produzidas e vão ser sobrepostas à estimulação superficial. E se a intensidade é aumentada ainda mais, a estimulação provocará uma resposta dolorosa. Então, se eu fosse dar uma dica para vocês na parte da intensidade, sem erro nenhum, gradativo. Então, você precisa ver a resposta do seu paciente. Cada ser humano é único, cada patologia do sistema nervoso é único. Pode ter 2 áreas parecidas de lesão e pacientes completamente diferentes, tá? Então, a dica que eu dou na intensidade, siga o seu paciente. Se ele não tem a parte sensitiva, uma discriminação da parte sensitiva, você toma um pouquinho mais de cuidado, tá bom? A gente vai falar agora sobre as contraindicações da FACE, tá? Não se deve ser aplicado sobre as regiões carótidas e globofaríngeas, em pacientes portadores de marca-passo ou outro dispositivo eletrônico, em mulheres grávidas na região lombar e abdominal, em pacientes portadores de doenças cardíacas, sobre as pálpebras, pacientes com tratamento ativo de câncer, em crianças epilépticos e pessoas idosos frágeis devem ser realizados com análise criteriosa. Sobre os parâmetros, eu tenho um e-book super interessante, ele tá na minha plataforma, então quem me segue aqui no canal
me segue no Instagram. Lá tem um link sobre os meus e-books e lá tem uma descrição maravilhosa e atualizada para cada tipo de fase de lesão do sistema nervoso central. E lá você vai encontrar todos os parâmetros para todas as fases, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre essa questão da prática e dos conceitos, aqui trazendo outros assuntos, então pode deixar aqui nos comentários quais assuntos que você quer ver por aqui, que eu vou ter o maior prazer em falar, tá bom? Foi muito bom ver vocês por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou estar vindo aqui semanalmente, trazendo vários assuntos. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você gostaria de ver, que eu vou ter o maior prazer em te explicar, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa as notificações e eu vou estar trazendo aqui vários conteúdos sobre reabilitação neurológica e tudo que há nesse mundo da neurofuncional.